além dessa liberdade que você comentou, né? A gente vê em alguns mercados, assim, alguns consumidores, inclusive, querendo pagar um pouquinho a mais para garantir que está tendo uma energia renovável, garantindo seu suprimento ali. Então, o lastro incentivado que está aí na mão de alguns geradores, eu acho que ele passa, assim, a ter um grande valor, principalmente no longo prazo. Assim. Para uma corrida, né? A gente falou muito da corrida do ouro, né? Para quem quando estava do lado oposto ao gerador, talvez vai ter uma corrida do ouro nesses próximos 30 dias, né? Mas acho que é um tema da abertura do mercado, ele vai um pouco além, não só do preço, né? Acho que ele envolve aqui a liberdade do consumidor, de escolher o fornecedor dele, escolher a fonte, né? As comercializadoras, os geradores, criarem realmente produtos, né? Usarem a criatividade para que consigam, né, ter a concorrência, né, e ferramentas e realmente, né, a digitalização. Né? Hoje, a grande maioria dos clientes querem comprar por um aplicativo, né, não querem a burocracia da distribuidora. Então, acho que é uma discussão que vai ser além do preço, é muito mais em relação a produto, né, como cada um vai realmente colocar esse bundle aí para oferecer para um cliente, que pode envolver serviços, né, além do preço. Quando a gente vê os mercados de fora, né, Diniz, assim, esses bundles, esses kits de produto, eles são diferenciais importantes. Assim. Então, a gente vê na Europa alguns que associam com streamings da vida, outros que têm associação com telefonia, por exemplo. Né? Então, cada um, assim, um arranjo de produtos pode trazer um diferencial para o mercado, além dessa liberdade que você comentou. Né? A gente vê em alguns mercados, assim, alguns consumidores, inclusive, querendo pagar um pouquinho a mais para garantir que está tendo uma energia renovável, garantindo seu suprimento ali. Então, vai depender do apetite do consumidor, mas de fato tem um monte de argumentos a mais. Aí. Que seria um valor agregado, né, ao produto. O tema do desconto realmente é o que está aquecido aqui no chat. Eu vou fazer mais uma pergunta nesse tema. Né, o Vini Costa aqui mandou para a gente. Vamos lá, na quinta-feira, se o texto vier como o mercado tem esperado, né? Se vocês esperam uma tendência de alta na precificação da energia incentivada, considerando uma maior busca de contratação de longo prazo por mitigação desses riscos da MP? Acho que posso uma dividir bola com nós você, dois. sim, Vamos nós dois dividir aqui. Com você um pouco a resposta. Deixar a Carol e o Bruno um pouco livre dessa pessoal, fogueira aqui. Mas, na linha do achismo aqui, né, o que a gente acha, eu acho que tem uma pressão, sim, pela busca pela raspa final aí do incentivo para você garantir esse seu suprimento com esse desconto no fio, né? O tamanho disso é difícil dizer, mas eu acho que hoje essa conta está um pouquinho mais pendente para o lado do consumidor, de fato, né? Quando a gente divide os 50% do benefício, isso está mais pendente do consumidor. Mas eu acho que há um espaço de aumentar essa competição aí sim, ainda mais que tiveram vários projetos que saíram como autoprodução e tudo mais, então o lastro incentivado que está aí na mão de alguns geradores, eu acho que ele passa assim, a ter um grande valor, principalmente no longo prazo. Assim. É o que normalmente acontece, né, em mercados, né, abertos, né, que você vai ter um momento de procura muito grande num primeiro momento, né, talvez nem todos os geradores prontos com essa oferta. Então, realmente, quando você tem uma demanda muito grande de um produto, a tendência é realmente de uma subida para uma corrida. Né? A gente falou muito da corrida do ouro, né? Para quem quando estava do lado oposto ao gerador, talvez vai ter uma corrida do ouro nesses próximos 30 dias, né? Para realmente que os consumidores consigam fechar os contratos de longo prazo de energia incentivada. Né? E aí, acho que todo mundo aqui numa estratégia, para vocês que atuam com gestão ou para você que é consumidor, você vai ter que ponderar que é um momento de mercado com preço não está baixo, é um preço, uma curva futura cara, né, e ao mesmo tempo você tem que correr para fechar nesse momento de mercado. Então, existe sim uma pressão que vamos ter que ponderar, né, se é o preço da série perante a incentivada, né, o que vai ponderar aí. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aqui. Né. Mudando um pouco agora do tema do desconto do fio, né, o Rodrigo Deiner nos pergunta, volta o tema do curtailment, e ele falou assim, quais são os riscos do curtailment em relação ao preço final? Né? O que a gente consegue ter de relação do curtailment com o preço? Eu acho assim, se eu puder, talvez eu já comece respondendo, e aí vocês vão me ajudando. Eu acho que no curto prazo o efeito do preço é praticamente nulo, né? Mas é natural que desenvolvedores e geradores que estão colocando novos projetos, ou que já são detentores de projeto, possivelmente eles vão ter que colocar
capítulo de aversão a risco no preço dele. Então, naturalmente, né, ou ele vai ter, né, um risco maior de ter um curtailment menos geração, ou realmente ele deixa de ofertar tudo que ele esperava de garantia física. Então, quando a gente pensa num preço de longo prazo, possivelmente, como eu vou pôr no modelo uma premissa de curtailment, né, para longo prazo eu devo ter menos oferta de energia, naturalmente eu vou cobrar um pouco mais caro por isso. E aí, no curto prazo, o que a gente tem visto, né, como realmente o curtailment tem sido maior do que os grandes geradores pensavam, existe uma concorrência do gerador também ter que comprar uma energia para eventual cobertura do déficit dele. Então você tem uma concorrência, então ele entra com uma demanda, pode ser que ele atrapalhe um pouco nessa lógica de preço, fazendo o preço subir. Eu acho que assim, que eu me lembro, talvez essa seria a lógica, menos num modelo, né? Menos impacto em modelo, né? Acho que você comentou de exceção de retransmissão, mas é muito mais um impacto em oferta e demanda, né? Nessa linha, assim, eu tinha comentado durante a apresentação a parte ali de salvar mais ou menos reservatório, acho que isso impacta de forma tangencial ali o preço de curto prazo. E aí nessa discussão de mais longo prazo, aí acho que tem uma outra vertente, que dependendo do tamanho do curtailment que o empreendedor acredita, talvez ele nem faça o ativo, né? Talvez ele nem construa o ativo. E se esse negócio fica realmente muito grande, do ponto de vista de perda de energia para aquele gerador, nas premissas dele, e se isso vira uma realidade para todos, na forma de avaliar, isso tem acontecido. Eu estou falando vários Cs aqui, mas coisas que estão acontecendo, né? A decisão de construir novos ativos ela fica mais complicada, ela fica mais restritiva do ponto de vista de aversão a risco, só que não só para vender aquela energia que ele já está construindo, mas de construir novos ativos. Então, pode ser que tenha um equilíbrio um pouco mais forçado, mais rápido da oferta e demanda, de você não expandir tanto a oferta, justamente pela aversão a risco. E aí a gente tem uma pressão também de subida de preços do ponto de vista de, cara, tem menos energia disponível. Tem menos oferta chegando, nova oferta chegando. Então, níveis exagerados de curtailment ele pode levar a uma redução do ritmo do crescimento da oferta, e aí isso faria com que o balanço energético fique um pouquinho mais perto, né? Mais dependente ainda de hidrologia, mais dependente de vento. Isso, de novo, não só uma subida de preço, mas traz a tal da volatilidade que a gente também tanto vê. Boa. Eu vou partir para uma última pergunta aqui. Acho que essa aqui é um tema um pouco mais regulatório, mas a gente pode ir respondendo junto. A Maessa Franco pergunta se a gente acha que o mercado está preparado para o Open Energy, né? O conceito do Open Energy é muito similar ao que aconteceu no mercado financeiro, né? Que hoje, né, isso permitiu, né, que o mercado financeiro se digitalizasse muito. Então tem, né, diversos bancos 100% digitais, você consegue fazer portabilidade de investimento, de previdências, você pode disponibilizar ou não as suas informações pessoais. Então o consumidor tem essa liberdade de disponibilizar os dados para que novos bancos ou novos estruturas digitais ofereçam soluções mais padronizadas. E aí a pergunta é se vocês acham que a gente está pronto já para um Open Energy. Boa. Eu acho que está muito alinhado a essas discussões que a gente comentou aqui sobre o varejo. Um dos pontos que a ANEEL está propondo ali é exatamente um embrião para o Open Energy, né? Então, a ANEEL propõe ali que entre 26 e 2027 os consumidores consigam ter acesso aos seus dados de forma padronizada, os dados de consumo, então seu histórico ali, seu perfil de consumo de forma padronizada nos sites das distribuidoras. E depois disso, né, que até o final de 27, que esse consumidor consiga dar acesso a esses dados para terceiros, então para comercializadoras, para empresas de solução solar, independente do perfil da empresa aqui, né, do segmento que ela atua, mas que esse consumidor consiga selecionar ali CNPJs para dar acesso a esse perfil de consumo. E aí eu acho que é muito relevante porque realmente é um primeiro passo para o Open Energy, né, um primeiro passo para o consumidor conseguir buscar ofertas no mercado que estejam mais relacionadas e mais alinhadas ao perfil de consumo dele e à solução que ele busca no mercado, né? Então ele se torna munido dos seus próprios dados de forma padronizada e aí ele consegue receber essas ofertas. Acho que é um primeiro passo relevante, é óbvio que a gente vai ter que fazer com que isso converse com esse cronograma de abertura de mercado que a gente discutiu aqui, mas é um primeiro passo bem relevante que a ANEEL está dando nessa discussão. Só complementando, a gente está com um cronograma bastante agressivo agora, né? Com
esse cronograma, só que as ações precisam ser tomadas, a gente precisa começar, né? Então, essa ideia dos pilotos, do teste, essa ideia é muito interessante, né? Porque a gente precisa começar a testar, né? Esse empoderamento do consumidor, né? No mercado de energia o mais rápido possível. Boa. Acho que é isso. É dar o primeiro passo, né? A gente não precisa ter um modelo ideal, né? Então, vamos dar os primeiros passos para que realmente os consumidores tenham o poder, né? A gente sempre fala que dado é um ativo, né? Então, se a gente tem um ativo que é os nossos dados de consumidores aí, para que realmente a gente possa usar esse benefício de uma redução de custo aí. Assim, tem mais perguntas, mas a gente realmente, até pelo tempo, a gente depois, né, nosso time aqui, ao longo da semana, a gente responde de forma individual para todos vocês. Então, queria realmente agradecer a participação aí de todo mundo, né, durante a live, né? E agora a gente vai, né, para o resultado da nossa pergunta. Acho que está todo mundo curioso, né? Acho que essa aqui vai ser meu chute, é que ela vai ser um pouco mais equilibrada, né? Então, para mim está cortando aqui um pouco, mas está dando 62 com 38, né, ainda, né? Então, muito mais próximo ali do 60-40, então um pouquinho mais de equilíbrio. E eu acho que isso reflete um pouco, né, não só que a energia hoje está um pouco mais barata do que estava há 2 meses atrás, mas que realmente, né, o final do período úmido, né, que naquele momento parecia, né, que realmente as águas de março viriam, né, não veio do jeito que a gente pensou, né? Então abril, maio, né, realmente foram meses que foram ruins. Então acho que isso aí traz um pouquinho mais de aversão à história natural, né, que a gente visse menos pessoas com apetite de venda. Quem sabe na próxima live a gente atualiza aqui, né, com preço, mas eu queria realmente agradecer a todo mundo que participou da resposta. E como foi prometido, né, para todo mundo que ficou até o final aqui na live, a gente vai disponibilizar, né, um cupom para que você possa, né, neutralizar toda a emissão de gases de efeito estufa da tua pegada, né? Então, a gente vai pôr aqui o nome ali do cupomzinho, né? O cupom ali é a Auren Live 100, né? Ela vai te dar 100% de desconto. Para você usar é muito simples, né? Você vai entrar no nosso website, né, da nossa plataforma de carbono, que é carbono.aurenergia.com.br. Tem um questionário super simples, super rápido, para que você possa realmente ter ideia, né, de quanto você emitiu de carbono nos últimos 12 meses. Então aqui, né, a gente já está com o nosso videozinho explicando de uma forma muito, muito simplificada. No final, você coloca o cupom, né, esse cupom te dá 100% de desconto. E eu só vou dar um detalhe, que esse cupom está válido até amanhã, né, 14 de maio. 14 de maio é amanhã, né? É. Então é isso, você tem um dia para usar esse cupom. Visitem a nossa plataforma, façam um cálculo e reduzam a sua pegada de carbono. Acho que como fechamento aqui eu queria agradecer, né, Carol e Bruno, por terem, né, abrilhantado aqui a nossa live pela primeira vez, trazendo temas super aquecidos, né, e conseguiram de uma forma muito didática, né, tirar um pouquinho dessa complexidade do nosso regulatório. Então, realmente queria agradecer, né, Carol e Bruno pela presença aqui. A gente que agradece, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e estamos à disposição. Isso, a gente se prepara para a próxima já, hein? Exato. Com mais novidades. Loroi, acho que você vai estar aqui, né? Então acho que na próxima a gente se vê de novo aqui junto. A gente se encontra. Mas queria agradecer aí, né, por realmente ter nos ajudado aí, não só durante a apresentação, mas na resposta das perguntas. Valeu, Diniz. Nos vemos em breve de novo, né? Isso aí. E a todos vocês, muito obrigado, né, por terem participado com a gente ao longo dessa quase um pouquinho mais de 1 hora, né, e a gente espera realmente ter contribuído com o dia a dia de vocês, tá? E a gente se vê na próxima live Tendências. Muito obrigado, gente. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.